Olá, boa tarde. Bora RS começando aqui no canal do YouTube da Band RS nesta segunda-feira, congelante no sul do país, temperaturas baixas em todo o estado, aqui na capital, olha, o sol agora a pino não passa dos 10 graus. No interior, temperatura bem mais baixa, da Campanha à Serra. E quem traz as informações da rua congelante, Ticiano Kessler. Oi, Tici. Oi, Cissa. Aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, proximidade com o Guaíba, o vento aumenta ainda mais a sensação de frio. É o caso aqui da Praça da Alfândega. Foi um amanhecer gelado na capital gaúcha, com temperaturas oscilando entre 6 e 7 graus, sensação térmica de 4 graus em alguns pontos da cidade. Mais frio ainda fez no interior do estado. A gente teve em Santiago, região central, 1 grau e 3 décimos. Lá no norte, em Passo Fundo, 1 grau e 4 décimos. Mesma temperatura foi registrada lá nas Missões, com 1 grau e 4 décimos. Na Serra, Canela registrou no amanhecer 3 graus e muito frio em todo o estado. E a expectativa é de temperaturas ainda mais baixas entre a noite de hoje e a madrugada desta terça-feira, especialmente nos pontos mais altos aqui do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e os meteorologistas mantêm a previsão de uma possibilidade de neve entre a noite de hoje e a madrugada de terça-feira na região da Serra Gaúcha, especialmente naquelas regiões mais altas, como, por exemplo, São José dos Ausentes, ponto mais alto do Rio Grande do Sul. Aqui pelo centro que a gente vê é o pessoal bem agasalhado, se protegendo dessa massa de ar polar, de todo esse frio que chegou para valer no inverno aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada, Ticiano. Volta logo para a redação para te esquentar, tomar um chazinho quente, um café para aguentar esse frio todo. Ticiano, que logo mais no Band Cidade vai contar a história desse dia gelado do inverno gaúcho, 10 para 7, aqui no canal do YouTube da Band RS. Jornal comandado pela Lúcia Matos e pelo Sérgio Stock. Mas olha, a gente sempre fala que tem o lado charmoso do frio. Que é esse? Olha, o Márcio Mazei está colocando as imagens, lindas imagens do amanhecer no Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes, em Gramado. Temos aí imagens lindas do amanhecer nesse inverno. Agora, tem lá o lado também de quem não tem como se aquecer. Então, fica aqui um pedido, né? Band contra a fome, Band contra o frio. Abra o armário, aquele casaco, aquele blusão que tá lá há mais de ano, né? Ficando ali guardado. Leve em algum posto de doação, a gente tem aí diversos locais recebendo doações de agasalhos e a Defesa Civil ali no centro administrativo da capital concentra essas doações e depois repassa aí para quem mais precisa para se aquecer, porque olha, o frio veio para ficar, será uma semana muito gelada aqui no estado e antes dessa massa de ar polar chegar ao Rio Grande do Sul, a gente enfrentou um final de semana de muita chuva. Aqui em Porto Alegre, no sábado, choveu quase 100 milímetros. É muita chuva de uma vez só. A gente tem aí prejuízos e, infelizmente, feridos com essa tempestade que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nesse final de semana. Quem traz as informações da redação da Band RS, Guilherme Milman. Oi, Guilherme. Oi, Cissa, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Defesa Civil Gaúcha segue fazendo o balanço dos estragos causados pelo temporal que atingiu parte do Rio Grande do Sul no último sábado. A cidade mais afetada foi a pequena Sagrada Família, que fica no noroeste do estado, a cerca de 350 quilômetros de Porto Alegre. Pelo menos 1.900 pessoas foram afetadas, com 500 residências danificadas, deixando 16 pessoas desalojadas até amanhã desta segunda-feira. O município já anunciou o estado de emergência, se reuniu nesta manhã com agentes da Defesa Civil para protocolar esta medida e ainda precisa, passar por alguns outros reparos, principalmente com a entrega de lonas, que já está sendo realizada para a Defesa Civil, mas também está tendo que lidar com danos econômicos, já que duas das principais indústrias da cidade, do ramo de tecidos e fabricação de roupas, foram afetadas e não tem prazo para retomarem suas atividades. Só para se ter uma ideia, pelo menos 150 pessoas trabalham nestes dois locais e neste momento não estão conseguindo realizar as suas atividades.
Esses números devem ser atualizados ao longo do dia e aproveitando, né, que o dia hoje foi de tempo firme nessa região, provavelmente os trabalhos devem ser acelerados lá no noroeste. É isso, né? Por isso que é preciso a gente lembrar dos avisos da Defesa Civil, os avisos das autoridades locais para essas intempéries do clima. Bom, mas a gente muda de assunto agora e vamos falar de vacinação. Hoje, aqui na capital gaúcha, adultos com 48 anos, homens e mulheres, podem se vacinar. E olha, foi um final de semana de muita procura, mesmo com toda a chuva aqui na capital. Quase 4.000 mulheres foram vacinadas aqui na capital gaúcha, também pelo interior do estado. E hoje, além dos adultos com 48 anos, Porto Alegre também vacina trabalhadores do transporte coletivo. Olha que bacana, né? Claro, tem que entrar lá no site da Prefeitura, se você está em Porto Alegre ou na sua cidade, para conferir os locais de vacinação. Aqui em Porto Alegre, especificamente, são farmácias, unidades de saúde. É importante, antes de sair de casa, verificar o seu local de vacinação. E, claro, chegando lá, vacina boa é vacina no braço, né? Então, não dá para escolher qual tipo de vacina. Agora que a gente tem 4 imunizantes no Brasil, né? A gente tem a vacina da Janssen, a gente tem a Coronavac, tem a Pfizer e também a Oxford AstraZeneca. Aqui tiver disponível, vai lá, toma vacina, porque a gente enfrenta, sim, uma grande circulação do vírus. É importante lembrar. Olha, lá na barreira sanitária que terminou essa manhã no aeroporto Salgado Filho, foram mais de quase 5.000 testes. E desses 5.000, 45 positivos. Isso no relatório do final da tarde de sábado. Esse número deve ter aumentado, logo mais sai o balanço final e a gente traz as informações aqui na Band RS. Bom, e agora a gente vai falar de eleições. Osíris Marins está acompanhando de perto, desde agora, o processo eleitoral do Rio Grande do Sul para 2022. Boa tarde, Osíris. Boa tarde, Cissa, pois a Justiça Eleitoral está em foco a partir desta semana, na medida em que temos a abertura do ano da Escola do Judiciário, tendo como palestrantes num evento virtual, aula magna, o ex-ministro Nelson Jobim do Supremo Tribunal Federal e também do TSE, gaúcho, MDBista histórico, vai tratar justamente sobre processos eleitorais, quando eles estão muito em foco. A apresentação desse meeting online da Justiça Eleitoral, na abertura da Escola do Judiciário, será do desembargador Marco Aurélio Oliveira, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Se debaterá a urna eletrônica, os processos legislativos, as punições, a legislação que aí está. No momento que muitos se questionam, alguns segmentos questionam e tentam desacreditar a Justiça Eleitoral e o processo eletrônico que foi instituído em 1996. Muito se fala hoje em voto impresso, na realidade quer-se agregar uma impressora à urna eletrônica, que é uma urna consagrada, aplicada, como eu disse, desde 96. Em 2000, início dos anos 2000, chegou-se a fazer um teste com uma impressora acoplada à urna. Não se imprimia o voto direto, mas sim um comprovante de voto, porque há a inviolabilidade do voto. Ele precisa estar secreto. Há segmentos no país, minoritários, mas que fazem muito barulho através das redes sociais, que querem o voto impresso, mas com a sua violabilidade. Isso seria o retorno ao voto ao cabresto. Assim entendem os magistrados. Pois esse evento abre dia 30, tem um importante palestrante de aula magna, que é o ministro Nelson Jobim, com muita experiência no Supremo e também na Justiça Eleitoral, e tem como o mediador justamente o desembargador Marco Aurélio Oliveira, que é ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. A conferir, na medida em que teremos aí a votação no Congresso, 11 partidos já se uniram contra o voto impresso, esse voto agregado ao voto eletrônico. Vale lembrar também que o Tribunal Superior Eleitoral já chamou os principais players em tecnologia do mundo, Google, Microsoft e Apple, para desenvolver um sistema que será o sucedâneo da urna eletrônica. Talvez a próxima eleição seja a última eleição da urna eletrônica. Lá adiante, poderemos migrar para processos como já existem nos países escandinavos, como Noruega, onde você vota através do próprio celular. Aqui ainda se construir criptografias necessárias justamente para garantir a inviolabilidade do voto e a segurança do processo. Cissa.
Osíris que volta logo mais no tempo real aqui no canal do YouTube da Band RS. A partir das 6 horas da tarde, comanda o Tempo Real com a reportagem da Band em ação. Bom, e ficamos na política. Agora o assunto é com Guilherme Macalossi. Ele vem chegando trazendo as informações da CPI, que pegou fogo na sexta-feira. Oi, Macalossi. Na última sexta-feira, a bomba estourou na CPI da Covid-19, que é feita pelo Senado Federal. O deputado Luiz Miranda, que tem um histórico, de fatos nebulosos na sua carreira pregressa, disse que o Ricardo Barros, líder do governo, líder do Centrão, é o personagem principal na negociata envolvendo a vacina Covaxin de procedência indiana. Há uma série de fatos nebulosos aí que precisam ser esclarecidos. Ricardo Barros disse que já se coloca à disposição para esclarecimentos, mas é inegável que parece o governo ter adiado de forma deliberada a compra das vacinas por laboratórios que já se estabeleceram globalmente, como é o caso da própria Pfizer e da Moderna, priorizando ou tentando priorizar estas outras vacinas menores e que teriam a intermediação de empresas com ligações com esses políticos influentes dentro do governo. Se isso se confirmar, se essas suspeitas vierem a serem devidamente esclarecidas e publicizadas, nós estaremos diante de um caso de corrupção envolvendo a vida dos brasileiros, o que será ainda mais grave do que a corrupção que notadamente nós já conhecemos. A CPI agora provavelmente será ampliada em mais 90 dias, dado o curso que ela vai ter a partir desse momento em que a investigação se foca no Centrão, o grupo político mais poderoso de Brasília. A se confirmar se haverá disposição para investigar os personagens centrais da política como nós a conhecemos. Guilherme Macalossi por Bora RS. Guilherme Macalossi, que volta logo mais 2 da tarde no Bastidores do Poder aqui no canal do YouTube da Band RS, trazendo as principais informações do dia e também do cenário político do Brasil e do Estado. Bom, e agora a gente vai falar de uma boa notícia. Sérgio Stock traz informações da área econômica e de um desenvolvimento, de um crescimento de um dos setores mais importantes, geração de emprego, de renda. Sérgio Stock, conta pra gente. Olá pessoal, o índice de confiança da indústria cresceu 3,4 pontos agora em junho em relação a maio, medido pela Fundação Getúlio Vargas. Essa é uma boa notícia para começar a semana, esses últimos dias de junho, encerrando o semestre, porque indica, a partir da opinião dos industriais, da percepção deles, que os próximos meses serão promissores para a indústria, significando também um crescimento econômico que é o que tanto precisamos. 3,4 pontos a mais em junho em relação a maio, chegando a 107%. É um indicador macroeconômico, mas que responde pelo momento que a gente está vivendo, de mais confiança, mais consistência na economia e de retomada do crescimento. Claro que tudo isso baseado principalmente no avanço da vacinação e que está nos trazendo um pouco mais de segurança em relação à pandemia. Sérgio Stock para o Bora RS. Obrigada, Sérgio. Logo mais a gente se encontra aqui no canal do YouTube da Band RS, no Band Cidade, ao lado da Lúcia Matos, trazendo as principais informações do dia, 10:07. Anota aí, coloca um alerta para acompanhar ao vivo o Band Cidade no canal do YouTube da Band RS. E olha, o final de semana foi de empate para a dupla Grenal. A gente vai saber agora como fica a situação de Inter e Grêmio. A dupla Grenal ficou no empate neste final de semana. O Inter empatou com o América Mineiro, 1-1 fora de casa. O Colorado saiu perdendo e conseguiu um empate no segundo tempo. Edenilson, jogador de linha, foi pro gol no final da partida, porque Daniel acabou recebendo uma bolada na cara e Edenilson teve que ir pro gol, mas o Colorado conquistou um ponto fora de casa contra o América e agora muda o seu foco para o jogo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio. O Grêmio também empatou,
empatou contra o Fortaleza por 0-0 sem gols. O tricolor perdeu pênalti, Fortaleza também perdeu pênalti. O Grêmio, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, tem 2 pontos conquistados de 15 disputados. O Grêmio tem 2 partidas a menos do que os outros times, jogos que foram adiados neste Campeonato Brasileiro. E agora o Grêmio muda o foco para enfrentar o Juventude na próxima quarta-feira, fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude que venceu o Flamengo neste último domingo. Obrigada, Pedro. 7 horas tem os donos da bola no rádio. É só mudar para o canal do YouTube do Esporte da Band RS. Você encontra ali Leonardo Meneghetti, comanda o programa junto com toda a turma de esportes aqui da Band RS. Bom, e a gente termina essa edição do Bora RS nesta segunda-feira com um roteiro gastronômico que aconteceu aqui na capital, final de semana. Olha, muito legal, Food Safari. A gente conta para você como é que foi essa experiência gastronômica por lugares aqui na capital que às vezes nem a gente conhece. Sou da Amapá, gerencio um bistrô lá e o Food Safari foi uma grande surpresa, eu não imaginava que seria tão incrível como está sendo. A gente está no 2º dia e eu já vi coisas que em viagens de uma semana eu ainda não tinha visto. Comer e conhecer, se aventurar e se deliciar. A expedição com viajantes do Amapá, Mato Grosso do Sul e São Paulo desembarcou na capital gaúcha. No roteiro, lugares e sabores, bem de Porto Alegre. Como a rua considerada uma das mais bonitas do mundo, a arborizada Gonçalo de Carvalho é patrimônio do município. Entre um ponto turístico e outro, a gastronomia. A gente quer que as pessoas aprendam a comer a alimentação local de uma forma lúdica, digna de estar junto, conviver e compartilhar numa mesa os melhores sabores. Plataforma premiada internacionalmente pela prática do turismo sustentável, na edição gaúcha, roteiros também pelo Vale dos Vinhedos e pelos Campos de Cima da Serra. Chegou a vez dos porto-alegrenses mostrarem os sabores da terra. Descobertas até mesmo para quem vive aqui, como um lugar recém-inaugurado que mistura ingredientes surpreendentes. Essa aqui é a minha casa mesmo, de verdade, eu moro aqui. A gente tem no fogão fervendo o nosso quentão gaúcho. Para quem vem de fora, ele é muito diferente do quentão do resto do país, porque ele é o quentão que se toma na Alemanha, na Itália, ele é o vinho quente. Opções autênticas como nhoque de pinhão e outras iguarias. Tive a oportunidade de conhecer uma coisa que ela é do meu meio, que eu sou pecuarista, mas eu nunca havia experimentado, que é o tutano de boi. E para ser um safari de verdade, um dia de campo na zona rural da cidade, em meio a pomares e oliveiras. E claro, azeite e... Me surpreendeu mais foi a possibilidade de harmonizar os pratos com os vinhos e o quanto que isso faz diferença. É muito importante para a gente poder estar oferecendo e mostrando, apresentando para um público diferenciado que vem aqui para esse turismo gastronômico, para esse safari gastronômico, poder então experimentar um pouco da nossa gastronomia, um pouco da nossa produção local. A saborosa viagem termina no domingo. Até lá serão dias de mesas fartas, almoços sem pressa e paisagens para levar na memória. Bacana, né? Dá água na boca. Olha, quem quiser saber mais sobre o Food Safaris, entra aqui, conversa com a gente, manda sua mensagem, canal Band RS, se inscreve, bota o alerta, Bora RS de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, a gente te faz companhia, trazendo as principais informações do dia para você ficar bem informado aqui no canal do YouTube da Band RS. Amanhã a gente se vê, encontro marcado, até lá!